Graças e paz, amados, eu sou o pastor Ricardo Dantas e você está no Teologia Nossa de Cada Dia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus te abençoe, que você possa participar conosco e assistir os demais vídeos. Tem muitos vídeos aí no nosso card, dê uma olhadinha, assista, seja abençoado por Deus. Aqui no Teologia Nossa de Cada Dia, se o papo é Bíblia, o papo é muito bom. E você é meu convidado. Primeiro, curta esse vídeo, assista ele até o final, mas você pode agora curtir rapidinho, arrasta aí, curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e pode fazer comentário. Sabe, às vezes o pessoal faz ali um comentário, uma dúvida, uma sugestão de um tema para nós batermos papo aqui. Você é muito importante nesse canal, então coloque lá o seu comentário, de repente uma sugestão de um assunto para eu comentar aqui. E aqui no Teologia Nossa de Cada Dia, nós falamos uma reflexão simples, ao mesmo tempo profunda, de algum aspecto da palavra de Deus, da revelação da palavra do Senhor Jesus. E hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que está muito em alta, está muito em evidência. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 até o 17. Vamos ler, diz assim, Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Sabe, meus amados, nós estamos vivendo uma crise política, uma crise moral, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra crise, a crise espiritual. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento tão complicado e o que eu tenho mais visto por aí são cristãos que são verdadeiros cristãos, que amam a Jesus, mas parece que não entendem a Bíblia. Eles entram em discussões, eles entram em posicionamentos partidários, ideológicos e fogem daquilo que a Bíblia coloca o cristão para viver. Amados, eu tenho visto tantos comentários ridículos de cristãos batendo de um lado, batendo do outro, batendo na direita, batendo na esquerda e ninguém se preocupa em ler o que a Bíblia diz. Amados, isso é futilidade. São pessoas que estão falando tanta coisa e sem nenhuma base bíblica. Amados, a Bíblia diz de uma forma muito clara, sujeitai-vos a toda instituição humana. E você vai fazer isso por causa do Senhor. Sabe, eu vi pastores, pessoas influentes, dizendo que nós não temos que sujeitar à autoridade. Como assim não? Se a Bíblia está dizendo, e ela está falando claramente de instituição humana. Quem está no governo, seja presidente, governadores, senadores, Supremo Tribunal, ou seja qual for o aspecto, prefeitos, não importa, amados. A Bíblia não nos dá aqui uma liberdade de escolher o lado. A Bíblia manda orar por isso, se sujeitar é se colocar debaixo daquela autoridade que foi dada. Ele diz que eu tenho que fazer isso sabendo que Deus, quando Ele coloca essa situação, é a vontade dEle, é vontade de Deus. Deus colocou a pessoa, meu irmão, independente do que você gostar ou não gostar, ore pela autoridade, ore pelo presidente, ore pelas instituições, ore. O nosso papel como cristão não é ir lá na internet, ir lá nas redes sociais e falar um monte de coisa. A Bíblia não nos dá isso. Ele diz, nós somos livres, mas não podemos usar a nossa liberdade por pretexto de malícia. Sabe, quando a gente faz isso, nós estamos sendo ignorantes, estamos sendo antibíblicos e estamos pecando. Cuidado, meu irmão, com as suas ideologias, cuidado com os seus pensamentos, com as suas inclinações. Você é livre para pensar, a Bíblia dá liberdade para pensar, mas a Bíblia, na hora de agir, ela diz que nós temos que honrar o rei, honrar o governante. Fazendo isso, eu estou temendo a Deus e amando meus irmãos. Meu irmão, entenda, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta é no mundo espiritual. Existe uma guerra que acontece nessa região celeste, e nós aqui estamos sendo fantoches dessa guerra. Nós precisamos nos posicionar.
Nabucodonosor não era um homem de Deus, mas a Bíblia diz que Deus estava controlando Nabucodonosor. Daniel estava ali na Babilônia, orando para que a Babilônia desse certo, não estava jogando contra. Enquanto ele estava lá, ele abençoou aquele lugar. Ele foi um ótimo homem de Deus numa terra estrangeira e maligna. Então, meu irmão, fuja das ideologias, fuja dos complexos partidários, foge disso. A Bíblia manda: sujeitai-vos a toda a instrução humana por causa do Senhor. Quando você faz isso, você honra a Deus. Você está honrando ao Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, para com isso. Para de ficar brigando. Para de se posicionar de direita e esquerda. Se posicione a favor da Bíblia, através da verdade, conforme a palavra de Deus manda dizer. Vou falar uma coisa para você. Independente de quem você votou, independente de quem está no governo, hoje está A, poderia ser o B ou até mesmo o C. Quem estivesse lá, deveríamos orar por essa pessoa. É nosso dever como cristão e o nosso dever como cidadão. Eu quero só fazer um apelo para você, um apelo à consciência. Mude enquanto é tempo. Porque Deus ele vai trazer juízo sobre a vida de todos aqueles que forem contra a sua palavra. E a sua palavra é muito clara. Sujeite-se a toda autoridade. No final, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Honre o rei. Nesse caso, o rei é com R minúsculo, não está falando do Senhor Jesus, está falando do presidente. Ele é o nosso rei nesse momento. Então, honre ele, meu irmão. Se você consegue compreender essas coisas, obedeça ao Senhor e seja feliz. Coloque-se no seu papel de cristão. Ore por essa nação. Nossa luta não é aqui. A nossa luta é nas regiões celestes. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.